O Mal que Habita em Mim. Esse é um livro de Chris Langard. Esse homem ele é um missionário pela Mission to the World, é uma agência presbiteriana, e ele atualmente serve na Eslovênia. É um homem que escreveu alguns livros e esse livro particularmente é um livro que eu recomendo para todo cristão, porque ele vai lidar com a batalha que todo cristão enfrenta, a luta contra aquele mal que todo ser humano tem dentro de si, que é o pecado. É uma obra simples, não é um livro muito grande, mas ele é muito objetivo e muito preciso para sintetizar e ele resumir algo que o puritano John Owen já falou a esse respeito. Só que ele faz de uma maneira, como eu falei, mais sintetizada, mais simples e numa linguagem mais acessível para nós que muitas vezes não estudamos teologia de maneira mais profunda. Ele foi escrito buscando responder a uma pergunta que nós encontramos aqui já no prefácio. Ele diz o seguinte: se Deus me redimiu do pecado e me deu seu Santo Espírito para me santificar e me dar forças contra o pecado, por que eu continuo a pecar? O autor ele se vale da luta que Paulo relatou sobre o pecado. Num determinado momento, inclusive, ele usa aquele texto de Romanos 7 para entender algumas questões fundamentais dessa luta, dessa guerra contra o pecado. Tem alguns pontos que ele coloca, por exemplo, aqui ele coloca 4 verdades-chave a esse respeito. Primeiro, o fato do pecado habitar em nós é uma lei, é algo imutável. Também ele vai colocar a ideia de que nós encontramos essa lei dentro de nós, por isso nós guerreamos com ela diariamente. Também nós encontramos essa lei quando estamos nas melhores condições. E, quarto, o fato de que essa lei do pecado ela nunca descansa. Então, a primeira parte do livro, quando eu olho aqui para o sumário, eu posso dizer para vocês que ele vai pintar o quadro de como o pecado é. Ele vai mostrar as facetas do pecado e ele vai dar diferentes aspectos de como o pecado atua. Tá? Em seguida, na segunda parte do livro, ele vai mostrar como o pecado ele tem um poder que age dentro de nós. Ele tem um dos capítulos ele nomeia como os truques do negócio. Como é que o pecado sabe a maneira de agir, a maneira de capturar a nossa atenção e nos seduzir, como diria o Star Wars, dizendo que o pecado nos seduz para o lado negro, né? Ele dá traços interessantes de como é que muitas vezes nós somos fisgados sem perceber. Ele nos mostra de como nós somos fisgados pelo pecado. Olha só. Quando a sua imaginação não puder se desligar das imagens do pecado da carne, você está fisgado. Quando você não pode parar de pensar como o Beto, aquele novo rapaz do departamento de propaganda que respeita você muito mais do que o seu marido em 7 anos de casamento, você está fisgada. Quando você fica até altas horas, todas as noites, tentando equilibrar seu orçamento e sempre termina brincando com a ideia de cortar o seu dízimo pela metade, você está fisgado. Quando a sua esposa esteve pedindo uma máquina de costura por 18 anos e você sempre protelou a compra porque não podia justificar a despesa extravagante e, no entanto, todas as tardes a caminho de casa, você diminui a marcha quando passa por um revendedor conhecido de carros e se imagina num carro de luxo, conversível. Adivinha o que é isso? É o pecado fisgando você. O autor termina o livro dando sugestões práticas de como nós podemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Em sua essência, ele nos faz lembrar que o olhar para a cruz e aquilo que Cristo fez por nós enquanto nós éramos ainda pecadores, ou seja, o Evangelho, como isso é chave, como isso é o centro para ganhar essa batalha em Cristo. E ele vai encerrar nos relembrando o prazer que Deus tem
em nós, que não se resume simplesmente à nossa salvação, mas em fazer com que nós nos pareçamos cada vez mais com o seu Filho. Por isso nós recomendamos O Mal que Habita em Mim. É uma conversa franca sobre o poder e a derrota do pecado na vida do crente. É um livro que todo cristão deveria ler.